Boa tarde, gente. Ordem. Jussão, conseguiu ver alguma coisa lá hoje ou não? É pra ver aí, né? Eu achei que tinha encerrado ontem já. Ô, cara legal, hein, velho? O professor falou que perguntar pra próxima aula, né? Daí. Deixa eu atender o cara aqui. Só um minuto. Ô, tô admitindo mais um aqui. Ô, Felipe. Lucas. Chas, trouxe alguma coisa, Lucas? Opa, professor. Eu falei com o Matheus lá, professor. Ele passou da série 230 Fala. e é CVT por cardan, professor. A transferência do motor e ela transfere para a plataforma e para o rotor lá. Aí ela tem reserva de potência automática, sem controle manual. Você não consegue acionar ela, né, no caso. Ela aciona sozinho. E também ele tem o reversor hidráulico. Daí na série 130 é por correia, professor. Era isso que você queria saber? A gente não Isso. conseguiu entender muito bem a pergunta, daí a gente foi vendo lá. Mas ele Tá. vai disponibilizar o material mais fácil, daí eu vou conseguir caminhar para o senhor também. Tá, me diz um negócio, Lucas. Ele comentou alguma coisa, como é que é feito a parte de flutuação e os comandos da plataforma, não? Se é Não, feito professor. eletrônico? É tudo eletrônico, o É sensor. tudo eletrônico, professor. Ele comentou mais ou menos assim que tem. Você pode configurar, pré-determinar, acho que 1.800 formas na colheitadeira. Uhum. Tá. Ô, Gilson, Opa, tá escutando? Você já viu alguma coisa sobre configuração do trator, não? No menu, configurar. no painel, não? Já sim. Tá. Do Steiger. Oi? Do Steiger. Tá. E qual que, no teu ponto de vista, qual que seria o objetivo disso? Ah, o melhor desempenho do trator, né? Desempenho, né? Tipo, Tá. estando bem calibrado e desempenho, além do fator que também vai evitar algum dano, né? Por exemplo, se o trator está descalibrado, vamos falar assim, a caixa está descalibrada, a hora que vai trocar de marcha, gama, esses negócios assim, ele vai dar um tranco muito grande, sabe? Até encher os pacotes. Certo. Aí ele dá aquele soco. Imagina quanto tempo você trabalhar aí a vida inteira dando só um soco ali e tal. Em vez de sendo que ele entra bem macio, na verdade, ele engata, acopla lá os pacotes bem macio. Uhum. Arranca aliviamento e tal. Tá. Deixa eu só fazer um teste aqui, peraí. Estão me escutando ou não? Gilson, tá escutando? Alô? Oi, tá escutando ou não? Tá muito baixinho. Peraí, deixa eu tentar aumentar aqui.
E agora? Tá aqui depois, mas pode falar que dá para escutar. Tá. Vê se aumenta. Aumenta ou não? Agora dá para escutar um pouco. Melhor. Por no máximo. Tá escutando agora? Tranquilo? Tá bem. Hã? Beleza? Gilson, você e o Chaz aí, ou mesmo o resto do pessoal. Configuração, isso aí está atrelado a regular integrando no sistema eletrônico. E a partir do momento que você configura a máquina, ela começa a ter melhor desempenho, igual você falou. Tá? Então, eu vou trocar marcha, no caso mais cedo, ela vai, no caso, diminuir aqueles trancos que a gente estava falando ali, você falou lá na hora das trocas das marchas. Então, eu aumento, no caso, a eficiência dela em relação a isso daí. Quando a gente falar que a gente está integrando alguma coisa, vocês vão ver lá que, o Charles falou ali que eu tenho alguns comandos. Se você fizer um comparativo, a máquina que você tem lá, Gilson, lá na sua casa, lá, o comando delas são todos mecânicos ou os comandos são, no caso, já elétricos? É tudo mecânico. Tudo mecânico. Isso quer dizer que a máquina ela não tem ajustagem quando você precisa. Então, você tem que ir lá e fazer manual, né? E essas outras que a gente está comentando aqui com vocês, essas modernas agora, se a gente fizer uma configuração, ela vai se auto-ajustando. Então, uma das vantagens da gente ter, no caso, gerenciamento, tá, em relação à parte de motor, ou mesmo essas questões que a gente está vendo que influencia a parte de troca de marcha, desempenho, está relacionado, por exemplo, a efetivamente essa gestão, no caso, do sistema eletrônico. Tá? E eu havia perguntado para vocês perguntarem lá, essa parte de gestão, a gente pegar lá nos tratores, de modo geral, quando falar que vai configurar ele, a gente está, no caso, acertando os parâmetros em relação à troca de marcha e a eficiência que a gente tem em relação à parte de motor. O que ele faz ali, carga, a rotação, o menu lá, não sei se vocês já viram algumas coisas de configuração. O Otávio está acompanhando ou está no celular, Otávio? Está escutando, Otávio? Professor, o microfone está meio baixo, professor. Está meio abafado, assim, não sei. Tirei. Melhorou? Aí, agora ficou bom. Por causa eu estou tentando usar fone aqui, mas não está dando certo. Não, tranquilo. Valeu. Eu estou falando aqui o seguinte, essa questão, no caso de configuração, que a gente tem que ser feito. Você já deve ter visto lá algumas coisas em relação a isso aí. O pessoal fazia as configuração da máquina lá. Então, ele faz via botão, no caso, no painel. Não sei se vocês já viram isso aí ou não. Então, ele vai lá, seleciona no botão e vai, no caso, configurar o tipo de operação que ele quer fazer. Aí depende, por exemplo, cada máquina que vocês estão em mãos também, às vezes eu tenho o joystick lá, ou se não, a alavanca, que pode ser, no caso de aceleração, pode ser aquela a alavanca joystick que vai ter multifuncional, que eu posso, no caso, configurar ela também. E isso aí são algumas coisas que a gente já tem atrelaçado ao sistema de gerenciamento. E como a gente tem muita informação, gente, a gente vai ver que, por exemplo, esses sistemas, vocês vão ver que vão começar a utilizar os sistemas de rede. Então, eu pode ser que eu tenha, no caso, acoplado lá a minha, por exemplo, plataforma, uma central que vai fazer a função como se fosse a configuração da plataforma. Depois eu tenho uma que vai fazer configuração, por exemplo, do industrial, tá?
Aí eu posso lá também, no meio de tudo isso aí, não, eu tenho alguma coisa que vai fazer a configuração do sistema de ar-condicionado, outro que vai fazer a configuração do sistema de iluminação, outro que vai fazer a configuração do sistema, no caso do motor. E aí, gente, ele começa a se integrar. Quando a gente fala que começa a se integrar, ele tem a função, por exemplo, de... através de pacotes ou informações que você tem dentro, no caso dessa rede, tá? A gente tem que pensar que cada um desses microprocessador, ele tem a visão de que está acontecendo na rede. Então, ele tem, como se ele estivesse enxergando todos os módulos, tá? Só que quando a gente fala em enxergar todos os módulos, a gente tem que ver assim, existe algumas coisas que têm prioridade. Quando a gente fala em prioridade, principalmente aquelas que, no caso, não tem como, por exemplo, passar sem elas. Lembra que eu falei para vocês, a gente fala muito, o motor, a gente está falando em motor aqui esses dias a vocês, e se a gente, por exemplo, agora eu falei para vocês, se eu chegasse e tirasse o motor, a máquina funcionava, o trator funcionava? Não ia funcionar hidráulico, não ia funcionar industrial, não ia funcionar plataforma, não ia funcionar nada. Então, de um modo geral, se vocês pegarem lá em relação à prioridade, motor, sistema de transmissão são prioridades. Se eu tiver um problema de ar-condicionado, por exemplo, numa máquina, ou se não, num trator, ele pode ser que ele vai informar para vocês lá, através, no caso, de uma luz de anomalia, ou uma luz lá no painel espia, que o pessoal chama, que tem algum problema no sistema, mas efetivamente ele não vai, no caso, bloquear funcionamento. Agora, por outro lado, vamos supor que está faltando óleo na transmissão, tá? Isso é prioridade. O que a máquina ou o trator vai fazer? Ele vai indicar que eu estou com uma falha grave lá no sistema. E aí ele vai informar todos os módulos que ele tem uma falha grave e com essa falha grave não dá para, no caso, continuar funcionando. E aí o que acontece? Ele bloqueia, às vezes, ou ele limita seleciona até uma marcha ou tira a potência da máquina para indicar que você vai ter que parar realmente, tá? Ou ele inibe totalmente o funcionamento. Gente. Se ele inibir totalmente o funcionamento, quer dizer que bloqueia o funcionamento do motor. Ele apaga o motor e na hora que você for dar partida, ele não libera a partida. É como se o motor tivesse engatado, ou o sistema, no caso de transmissão, tivesse engatado. Então, ele vai estar cortando a alimentação para proteger, no caso, o sistema. Então, existe algumas coisas que vão estar interligadas nesse sistema aí, que é aquela questão de prioridade. Tem as prioridades que a gente vai ter que estar vendo, tá? E, em função disso aqui, conforme foi programado lá, por exemplo, no sistema, ele vai estar trabalhando. Eu havia falado com vocês aqui, quer ver, o Lucas Almeida, você sabe me dizer como é que é feita a comunicação entre um trator e uma plantadeira quando ela tá, no caso, programada por GPS? Sabe me dizer? Não sei bem certo, professor, que eu não peguei muito essa parte aí, mas seria, no caso, a comunicação via CAN, não seria? Sim. É isso aí que eu queria que a gente, no caso, começasse a trocar informações, que vocês são coisas novas que estão vindo agora, gente. E a gente tem assim, a gente vai ter alguns tipos de protocolo, igual a gente está falando em rede CAN, que são uns que são mais rápidos, outros mais lentos, tá? A gente tem CAN, tem Line, CAN Line, tem CAN rede LIN, são, no caso, diferentes protocolos que vão sendo utilizados, no caso, nos sistemas, para poder trabalhar. Se vocês fizerem uma relação, e eu posso, por exemplo, pegar um trator que ele pode trabalhar com 2 redes CAN, eu posso pegar uma colheitadeira que vai estar trabalhando lá com 3, 4 redes CAN. Depende, no caso, da estrutura que a gente tem e a quantidade, por exemplo, de módulos que eles vão estar, no caso, interligando, tá? Por que eles fazem esse tipo de uso, gente, de redes que a gente está comentando aqui com vocês? Imagine assim,
Alguns de vocês já abriram lá debaixo por exemplo, do painel, ou embaixo, por exemplo, de uma central onde tem distribuição de fusível lá. Tem bastante ou tem pouco fio lá embaixo? O que vocês acham? É bastante, né, professor? É bastante, né? Sim, é feito para reduzir o número de quantidade de fios, né? Isso, então a gente vai pegar que a CAN, a finalidade dela é justamente isso que você falou, Lu. Então, eu posso até ter as informações que dependem daquele módulo. Então, por exemplo, eu tenho um módulo lá que vai estar atrelado lá a, sei lá, a plantadeira, igual a gente comentou aqui para vocês. O que eu vou fazer? Na hora que eu fizer a conexão com o trator, ele vai pegar aquelas informações, no caso da colheitadeira, e vai passar lá, por exemplo, lá, não sei como é que você chama o painel que vai lá no trator, o Lucas, como é que você chama aquela? PC, o quê? 100? 2000? Como é que é? O painel, professor, qual painel? Não entendi direito. O na monitor, o senhor verdade, diz? o monitor que você Ah, tá... entendi. Não, o monitor tem vários lá, mas o que vem da New Holland lá é o IntelliView, que a gente chama. IntelliView. Tá, Isso. legal. Aí tem outros monitores da Trimble daí, que é quando instalado o piloto, daí vem esses monitores junto daí. Daí- A Trimble, ela não é atrelada à montadora. Não, ela é de lá que a gente pega os pilotos, né? Sei. Piloto, sinal vem da Trimble. Aham. Daí ela não é igual não vem da montadora, né? O que vem da montadora são os IntelliView. Daí tem o IntelliView 2, IntelliView 4, e daí da Trimble tem vários monitores lá, vários modelos diferentes. Certo. O Jim, você sabe qual que é usado lá na Massey ou não? Ou José Jordani? Estão escutando ou não? José Jordani ou Jim? Natan, Otávio? E, professor, só estão presentes de celular, de alma e corpo sumido. Ah, e vocês lá, Gilson? É o mesmo que ele está falando aqui, que já vem o IntelliView lá, ou o que é? Da série, daquele Trimble que ele falou ali, Pro 700, Pro 800, esses aí, monitor. Certo. Mas tem um lá que chegou recentemente, lá, que é um top de linha, mas top mesmo, parece um tablet aquele negócio. Só que eu não vou lembrar o nome. É o XCN, se eu não me engano. Eu não sei de Esse vocês, né? Para o nosso é o mais top lá, é o XCN 1050 ou 2050. Um tablet, né? Falando Isso, termo. é a mesma coisa, é Android, é como se fosse um tablet. Show de bola aquele lá. E diz um Aí, tipo, negócio, o Lucas e Gilson. pode Esse falar. sistema, ele vai conectado ao interview ou ele vai ter um monitor só dele? Né? Que sistema? Não, esse que vocês estão falando do Trimble. Ele é tudo um Não, componente, senhor. Ele tem o módulo, nave, é pro piloto, no caso ali, né? Sei. Mas eles vão estar trabalhando integrado com aquele monitor já do próprio trator? Sim. Então o operador vai ter que trabalhar com dois monitores. Quando ele for Na trabalhar. verdade, independente, né? Ele vai trabalhar aquele que ele tá ali, ele vai estar vendo, vai aparecer, vamos supor, apareceu um código de erro no monitor do trator mesmo, naquele da coluna. Vai indicar também no monitor que ele colocou, né? Certo. Por exemplo, assim, professor, que nem no nosso caso lá que vem, por exemplo, o IntelliView. Aí você não precisa de outro monitor, entendeu? Você liga Sim. já o piloto no IntelliView. Aí tem Tá. casos que, por exemplo, assim, em outros tratores, assim, que tem um monitor menor, alguma coisa assim, em outra marca, aí, tipo, por exemplo, assim, quer ver só para barra de luz lá, só para acompanhar as linhas. Daí tem que trabalhar com os dois monitores. Sim. Ou até com o próprio piloto mesmo. Tá. Legal. É porque eu tive vendo, eu entrei em algumas máquinas, vi algumas coisas sobre máquina que às vezes o cara tem mais de um monitor. Às vezes ele tem um monitor que é o do fabricante e às vezes ele tem, por exemplo, monitores que foram acoplados, igual vocês estão falando aí. Então ele trabalha às vezes com dois. Só que eles se comunicam, né? Na verdade. Sim.
E às vezes até com 3 tem nem os monitor de plantio, também tem a telinha lá, né? Isso, exatamente isso que eu ia falar. É que vamos supor, o cara comprou uma plantadeira tal, um pulverizador e sei lá o que mais, né? Fora o monitor do trator. Ele tem a opção de instalar todos os monitores do equipamento mesmo, sabe? Embora tenha monitores que eles têm entrada para outros equipamentos, só que acho que já o desempenho já é diferente. Gente, em relação a isso que a gente está comentando aqui, a gente já tem que pensar o seguinte: o pessoal que vai ficar com essa parte de manutenção realmente depois que vocês forem trabalhar, já vão pensando, por exemplo, eu não sei se vocês já fazem isso. Tem gente... Ô, Gil, vocês já fazem configuração de GPS lá, essas coisas ou não? Separado? Vocês mesmos de oficina ou não? Ajudar sim, mas fazer por conta não. Ah, tá. Por causa que tem os caras da precisão lá, então... Só um minuto. Ô, Júlio, você viu que te encontrei esses dias com o Peugeotzão, vem andando pro centro? O centro não, perto da Nil ali, não foi? Perto da Nil, exatamente. Só que você não tava com a caminhonete que se usa, né? Daí eu até achei estranho, daí depois que a hora que você passou, daí que eu vi que, acho que era você, daí eu vi que você botou o status da caminhonete depois, né? Eu praia aqui mesmo, filho. Eu tô com essa aqui agora. Essa é top, né, tia? E, né, só preciso colocar uns filmes baguá nela que fica show de bola. Aí sim. Você tinha acabado de colocar pneu na tua também, não tinha? Sim, mas essa que eu tô agora, tinha colocado aqui, acho que uns 2 meses antes. Ah, então não dá nada. Não dá muita diferença. E o som, vendeu o som? Não, Pia, aqui tem ainda uma brincadeirinha no Peugeot. No Peugeot, Hã? Tá torando o som. Ah, Pia, é fortinho o somzinho no Peugeot, dá até dó de erguer tudo, tá frouxando tudo os parafusos, cara, desgraça. Ah, imagina sartando o vidro. Nossa senhora. Quiser comprar, eu já vendo pra você colocar na caminhonetona aí, sim. Quanto que você quer nele? Depende quanto você quer gastar. O som é teu, faz o preço completo. Ah, completa é 2.500 tudo, cara. Tudo aquilo que você tem. Tudo que eu tenho, 2.500. E só estão vendendo aí, gente? Tô vendendo meu som pra ele já, senhor. Ah, então tá bom. Vamos voltar aqui, depois vocês negociam. Ô, senhor, mudando de assunto, de saco para mala. Eu já decidiu tua atividade lá ou não? Estou terminando de elaborar ela para mandar para vocês. Ah, você vai mandar então, você vai falar o que é? Eu vou mandar uma avaliação e vou mandar aquilo que você falou. Só que eu vou descrever primeiro, antes que a gente fale alguma coisa. Eu acho Para não ficar a dúvida, né? Porque senão, se eu falar aí o pessoal já vai ficar nervoso aí, só de a gente comentar. Senhor, é um negócio simples. Acho que tem uns caboclos aí que não ficaram muito felizes com a ideia, não. Fique sossegado. Vou dar a opção pro pessoal. Não, tem que ser igual. Não tem opção. Então tá, beleza. Gilson, vamos continuar aqui, ó. Fica à vontade, vamos voltar senhor. aqui o que nós estávamos comentando. Então, nós temos essas questões que a gente estava falando aqui sobre essa interligação que a gente tem dos monitores ou dos sistemas gerenciados. Então, de um modo geral, a gente tem que ver, por exemplo, inicialmente, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem a parte de gerenciamento, que é a parte de emissão, que é a parte de motores, depois a gente vai ter o gerenciamento no caso de operação, do que a máquina faz e propicia. Então, a gente tem aqui algumas situações que acaba, no caso, se interligando para poder, no caso, estar trabalhando. Nós víamos comentando algumas coisas sobre a parte de gerenciamento de motor, tá? E eu acho que a partir da semana que vem eu vou começar a falar sobre rede, daí a gente vai ver como é que é configurado e como é que a gente, no caso, faz análise de sistema, no caso de rede. Então, existem algumas formas, a gente vê se a rede está íntegra ou não, tá?
como é que a gente vai usar a ferramental para poder estar trabalhando dessa forma. Existe o próprio scanner que o pessoal faz essa função. E existe, por exemplo, você como testar, por exemplo, com o osciloscópio ou testar com o multímetro, que vai dar a integridade da rede ou não. Vocês vão ver uma particularidade, nós vamos comentar depois, que existe um terminador em cada rede, que é um final, no caso de rede, que ele está dentro, no caso de um módulo ou não, dependendo da situação. Esse terminador, ele tem uma resistência e a gente vai estar medindo isso aí. E aí tem como a gente saber se ele está em curto-circuito ou rede aberta ou se tem alguma interferência no sistema, tá? E qualquer coisa que a gente tenha curto ou esteja em aberto, a rede ela não vai estar passando as informações necessárias, no caso, para estar atuando. Então, eu vou ter dificuldade em fazer as operações, por exemplo, que são necessárias no caso de configuração e mesmo a parte de atuação, por exemplo, dos atuadores que a gente tem dentro, no caso, ligado nessa rede, tá? Essa particularidade, igual o Lucas falou, que é o piloto, por exemplo, a gente fala muito piloto na área agrícola, mas piloto a gente também tem, por exemplo, para a área rodoviária. Então, a configuração do piloto, eu não sei como é que... Lucas, você sabe me dizer como é que desarma o piloto? A partir do momento, o que eu preciso fazer para ele, no caso, passar a ser um comando humano, não no caso da máquina? Ó, professor, então assim, é feita a calibragem lá e, se não me engano, tipo, tem uma opção lá que você coloca no monitor, que é o desengate. Aí, tipo, a hora que tem um valor lá de uma voltagem, que quando passa aquele valor X que você predomina lá, ele desengata e volta, no caso, manualmente ali, né? Aí, se eu não me engano, isso aí tá relacionado com os sensores que dê certa direção, que no caso do piloto elétrico lá é as AutoSense, e o hidráulico, até os outros tratores que vem lá, no caso, o potenciômetro que vai na roda. Certo. E aí tem um ângulo, no caso de inclinação, então, da roda. Isso, exatamente. Tem um ângulo lá que você ajusta no monitor ali, você coloca os parâmetros lá certo para ele seguir sempre a linha, né? E daí quando você, tipo, dá um toque lá e sai daquela voltagem lá, ele desengata. Certo. No caso, por exemplo, existe, por exemplo, se você fizer não é o equiparativo, por exemplo, para a máquina, mas na área rodoviária, toda vez que você pisar no acelerador ou pisar no freio, ele desarma. Eu não sei como é que é o critério, por exemplo, para vocês, porque toda vez que você fizer um comando, no caso que seja humano, que você está alterando o programado, ele desarma o sistema e passa, no caso, para ser atuado. Entendi. O que eu sei que não, por exemplo, não desarma e ele continua, por exemplo, deixando na mão do humano, se você, por exemplo, precisar utilizar freio. De repente você está lá na operação e, sei lá, passou um animal na frente na frente da máquina, ou passou outro cara com outra máquina, se você tem que ajustar. Hã? Colhe junto. Oi? Colhe o animal junto. Tá. Embola tudo, João. Isso. Na nossa 6.200 lá, cansemos de recolher cachorro dentro. Ei, Gilson, você também não é fraco, não, hein, velho? Lebre nós caçamos com coelheira. Como é que é? Lebre. Aquele coelho do mato, né? Sim. Lá nós caçamos com coelheira. Meu Deus do céu. Daqui a pouco você vai falar que vai caçar o javaporco também. Igual o pessoal põe na... Esse aí só que não é com a colhedeira com a plataforma de milho. Tá. Então tá. Mas tá bom, gente. Essa questão, pelo jeito, eu tô vendo que vocês já têm aí em relação a isso, um conhecimento do como é que é
formado e como é que ela tem que, no caso, estar integrada. Tá? O interessante disso tudo, depois vocês vão ver, por exemplo, num circuito elétrico, como é que é configurado isso, porque a gente está falando aqui de piloto e sistema de gerenciamento, mas vai estar influenciando, por exemplo, a parte de painel, ela vai ter que estar, no caso, com algumas informações, por exemplo, do sistema de transmissão, para estar funcionando todo o conjunto. Ele passa a ser, no caso, um conjunto que ele está interligado em todos os conjuntos para poder, no caso, ter o funcionamento final. Tá? Acredito, por exemplo, que eu não vi ainda muita coisa em relação a isso, mas tanto máquina quanto trator, a máquina colheitadeira ou o trator, se der um problema de nível de líquido de arrefecimento, nível de óleo ou pressão de óleo, ela deve desarmar, no caso, o funcionamento do motor. Tá? Se vocês fizessem equiparativo com o sistema de rodoviário, ela tira potência. E quando tira potência, ela não consegue trocar marcha. Daí, o que acontece? Você vai ter que trabalhar não com marcha para velocidade, mas com marcha mais pesada. E aí, o que acontece? O consumo vai lá para cima, gente. Então, um fator que acaba tendo que chamar o técnico aí para estar corrigindo e ver qual que é o problema que está acontecendo, tá? Mas em termos de entrega técnica, alguma coisa assim, se alguém for trabalhar com isso depois, vocês vão ser preparados e aí a questão, por exemplo, você conhecer muito bem o produto e o que por exemplo, o operador ele precisa saber quando, no caso, ele estiver dando um retorno para ele, por exemplo, de lâmpada espia, de painel, ou painel, no caso, dando código de falha, alguma coisa assim, para se são causas que são de média monta ou alta monta, então, para vocês estarem determinando se o cara tem ou não que parar. E aí volto lá naquela questão que nós comentamos lá atrás, que era a parte de telemetria. Telemetria, se você tiver um sistema, no caso, também interligado de telemetria, a central, o local onde vai estar monitorando isso, ele pode derrubar, no caso, o sistema ou bloquear, no caso, o funcionamento da máquina. Tá? E, ao mesmo tempo, ele também pode estar dando informações para que o camarada tente resolver o problema. Então, se ele vê alguma falha, por exemplo, no sistema, ele pode estar, através de conexão via, sei lá, internet ou celular, alguma coisa assim, indicando o que o operador poderia estar fazendo, por exemplo, para resolver. Se ele detectar que no caso, uma falha grave, tá? Ele pode bloquear e fazer com que, por exemplo, a equipe de manutenção, o técnico se desloque para ir verificar o que aconteceu. E ele só vai liberar, por exemplo, funcionamento a partir do momento, por exemplo, que for solucionado o problema. Tá? Os tratores, no caso, esses que têm menos potência e são menos top, igual vocês estão falando aí, vocês vão ver que esses tratores, eles têm menos opções ou menos configurações. E quanto maior o trator, vocês vão ver que maior vai ser a condição, por exemplo, dele ter maiores configurações e mais dispositivos acoplados. Tá? Aqui a questão de proteção de motor, que eu havia falado para vocês, tem a luz de advertência, que vai na cabine, né? Então tem nível de líquido de arrefecimento, temperatura do líquido, pressão do óleo, temperatura do coletor de admissão e sobre-rotação. O que é uma sobre-rotação? Se fosse sob, é uma baixa rotação. Se fosse uma sobre-rotação, a rotação muito alta. Quer ver? O Lincoln, se eu estourar giro do motor, o que vai acontecer? Sabe dizer ou não? Se estourar giro no motor, professor? Isso. O que acontece? Uma sobre-rotação. Ele dispara, não dispara? É quase isso.
Ele começa a subir a rotação, né? Subir de vereda, Isso. né? Quando Fica a gente tem roncando muito forte, uma né? sobre-rotação, gente, a gente pode ter um problema, por exemplo, a gente tem a configuração, igual nós comentamos lá, o motor diesel trabalhar em torno de 2.200 RPM, mas eu tenho um estouro lá que chega a 3.000. Isso pode levar a, no caso, danificar o motor. Porque pode ser que, por exemplo, o pistão venha atropelar a válvula. Vocês já viram falar nisso ou não? Ele pega a válvula Sim, aberta. ele passa direto, né? Isso, ela pega a válvula aberta e vai pegar na cabeça do pistão. Quando ele pegar na cabeça do pistão, ele entorta as válvulas e aí vai danificar o motor, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente o motor diesel, igual a gente está falando aqui, essa questão de sobre-rotação. Se fosse sobre-rotação, uma rotação muito baixa, pode ser que seria uma resposta, por exemplo, do sistema eletrônico para você não aumentar a carga do motor. Então você tenta erguer a rotação e o motor não vai, não gira, não ergue. Então, pode ser que numa estratégia, por exemplo, de programação, o camarada tenha colocado dessa forma, que ele não consegue, mesmo acelerando o motor, erguer essa rotação lá e, no caso, que possa danificar esse motor. Tá? Então, são questões aí que podem estar atreladas dessa forma também. As condições pior que vocês vão ver é essa questão de nível de óleo, nível de líquido de arrefecimento e temperatura, e pressão de óleo e temperatura de óleo. Por quê? São duas coisas. O nível, se estiver faltando, não vai refrigerar. Se tiver, por exemplo, temperatura também, um líquido muito alto, pode ser que uma válvula termostática esteja travada no motor. Está deixando circular água. E aí vai danificar o motor também. A pressão, por outro lado, é a mesma coisa. Se a bomba não está funcionando, não tem pressão de óleo. E se a temperatura do óleo também excede ao normal, ele começa, por exemplo, chegar ao ponto de ebulição dele, ou vaporizar, e ele, no caso, perde eficiência de lubrificação também. Tá? Temperatura do coletor de admissão aqui é aquilo que eu falei para vocês. O motor diesel ele trabalha com a temperatura já pré-determinada. Se aumentou demais essa temperatura, começa a emitir muito poluente. Então, dentro desse parâmetro, ele pode, no caso, também despotenciar o motor aí, tá? Em função disso. Aqui, ó, parada de proteção do motor, que a gente havia falado aqui, isso é uma característica desse motor, mas hoje a maioria, pessoal, das máquinas ou mesmo veículo rodoviário, vocês vão ver que por o custo ser muito alto no caso de um powertrain, que é um motor, ou de uma caixa, os caras limitam e quando deu alguma característica de problema nesses sistemas, ele inibe, no caso, o funcionamento aí, tá? E dando essas paradas, no caso, automática, e para evitar, no caso, danificar o motor, tá? E aqui vem uma coisa interessante, gente, é o seguinte. Gilson, quando está patinando a embreagem, o que acontece com a rotação do motor? Ou Alan, Patina? patina. Mas o que acontece com a rotação do motor? Pois, o que eu posso dizer para você? Esses tempos que eu vi uma situação dessa, a rotação, ela apanha, Tá. ela Mas baixa. vamos pensar assim, Gilson, quando a gente está com o motor normal e a transmissão normal, você acelera, ela responde, não é isso? Sim. E quando, por exemplo, a embreagem, ela patina, se eu acelerar, o que vai acontecer? Ela vai patinar e a rotação vai para onde? Vai subir. Senhor, vai subir? Vai subir. Então, isso, gente, e quando eu tenho uma embreagem patinando, a gente perde potência também, porque o que acontece? Mas acontece de, tipo, a embreagem patinar e a rotação baixar? Na verdade, quando a embreagem patina, a maioria das vezes a rotação sobe demais. E se você continuar acelerando, tá? Ele vai queimando, no caso, igual a gente fala dos pacotes lá, no caso da embreagem, ou a embreagem, se for embreagem seca, também vai queimar tudo.
Eu posso dar, por exemplo, sobregiro, igual a gente estava falando aqui, ou começa, no caso, perder potência e você perde, no caso, trabalho, porque você não vai conseguir puxar a grade, um arado, alguma coisa assim, tá? Porque ele não consegue dar tração, na verdade. Não vai despejar a potência do motor gerado, no caso, para o trabalho que você tem que executar. A verdade é essa. Tá? Então, tem coisa aí que estão... lembra que eu falei para vocês que a gente começar a trabalhar, vocês têm que começar a ver algumas coisas como macro, não como micro lá. Então, se o cara falar para vocês que começa a patinar a embreagem, a rotação do motor está muito alta, ou em marcha lenta, ou na hora que está tracionando, então fiquem ligados que às vezes pode ser problema da embreagem, não tem nada a ver com o motor, tá? Então, essas situações assim tem que estar ligado aí para não estar fazendo um diagnóstico errado no caso do sistema. Aqui, ó, essa questão de despotenciamento é mais comum em motores rodoviários, tá? Para a máquina agrícola, como você usa ela com carga sempre máxima para poder estar trabalhando, muito difícil você despotenciar. Se você despotenciar, o que vai acontecer? Ele perde eficiência no caso de trabalho, tá? E aqui existe aqueles caras que tem aí, que mexe com chipar, no caso, motor, eles vão, no caso, geralmente mexer no corte, no caso de alimentação, e abrir a rotação, para ele, no caso, trabalhar com rotações mais altas que o padrão normal, tá? Então, aí o cara acaba ganhando um pouco mais de potência e torque, porque ele vai trabalhar com rotações mais altas do que o normal que o motor está acostumado a trabalhar, tá? Despotenciamento geralmente está ligado, gente, a curva de, por exemplo, que a gente fala de débito de combustível e quanto que ele está adiantando ou atrasando o ponto no caso de injeção, no caso do sistema de alimentação. E aí, com isso, se ele atrasar ou adiantar ou aumentar ou diminuir o débito, ele está influenciando diretamente nessa parte de potência, no caso do motor. Isso aqui é mais voltado, por exemplo, à área rodoviária também. Aqui, quando você fala em ônibus ou caminhão, eles falam em PTO. No caso, por exemplo, a PTO, no caso do caminhão ou no caso de um ônibus lá, é para você tomar a tomada de força dele. Então, que você vai acoplado ao sistema de transmissão. No caso do trator, a tomada de força deles é no caso onde você acopla lá o implemento, tá? Então, são algumas coisas diferentes que a gente tem aí em relação ao que está o funcionamento no caso do sistema. Despotenciamento em altitude também aqui, isso aqui só se, de repente, você pega um trator aqui, compra e vai pôr ele para trabalhar lá na Cordilheira dos Andes. Aí pode ser que eu vou ter diferença aí, por exemplo, na questão de altitude, tá? Mas mesmo assim, os motores, eles já vêm programados, por exemplo, para quando eu chegar e fazer as correções, no caso normal, e se ele não conseguir, ele vai despotenciar também, tá? Então, ele tem aquele sensor de altitude, ou o pessoal fala que é o barômetro lá, e em função disso, ele vai fazendo as correções para estar alimentando, no caso, o sistema de alimentação, no caso de combustível, tá? Então, interessante que nas nossas regiões, ou aqui onde nós trabalhamos aqui, em relação a isso, é muito pequena essa diferença que a gente tem aqui, por exemplo, de potenciamento
ou em relação à altitude que a gente tem aqui para trabalhar. Então, muito pouco você vê essa questão aqui para a utilização nesses tipos de motores que são usados na área agrícola. Então, existe aí, por exemplo, uma grande diferença, igual a gente pode falar para vocês, para motor diesel, que é os motores que são utilizados para veículos rodoviários, motores que são usados para veículos agrícolas ou veículos de construction, que na verdade seria para trabalho, na verdade, né? Então, existe aí algumas configurações que são diferentes uma em relação à outra, só para a gente poder estar entendendo. E às vezes você olha para a cara do motor, é o mesmo, não tem o que muda, mas a aplicação que ele tem, por exemplo, se é no meio agrícola, no meio rodoviário, tá? Às vezes eu tenho um motor que tem as mesmas características, tem tudo, mas a aplicação dele é uma diferente da outra. Governador de velocidade também não é usado, por exemplo, aqui nessa questão, por exemplo, de vocês. E o objetivo da máquina não é velocidade, é trabalho, né? Nesse caso aqui, interruptor de aceleração manual do veículo, então a gente tem lá, vocês têm o acelerador que é aplicado no pé e tem o acelerador que é aplicado, por exemplo, na mão. Então, são ajustes que podem ser feitos, ou eu estou setando, por exemplo, aqui, então ele mostra aqui, ó, o máximo do veículo, interruptor on-off do piloto automático deve estar desligado. Então, esse interruptor on-off é ligado ou desligado. Então, ele está mostrando que o piloto deveria estar desligado aqui na hora de fazer o acionamento. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, que a gente tem que ver aonde que vai estar acoplado isso daí, tá? Se vocês pegarem inicialmente, falar assim, aonde que está acoplado, Madison, o sensor de neutro, tá? O sensor de neutro, geralmente, ele está lá acoplado ou no joystick, ou se não, na alavanca de mudança, tá? Para, no caso, vocês liberarem a partida no caso do motor. Quando vocês conectam, no caso, piloto, ele vai indicar lá, no caso, que está com o piloto setado, tá? E aí eu quero, no caso, limitar a rotação até, sei lá, 1.800, 2.000 RPM, então aí eu seto através do caso do acelerador manual. Aí depende, no caso, de cada configuração. No caso da máquina, para vocês que trabalham tanto com trator quanto máquina ou pulverizador, vocês têm lá como setar e trabalhar com as rotações fixas com especificação no caso do fabricante, tá? Alguém tem alguma coisa a colocar? Comentar? Gilson, o Lucas Chas, Lincoln, Alan, pessoal que está aí presente. Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. É que, na verdade, gente, a gente está comentando muitas coisas aqui. Depois, eu separei um material que vocês vão ver que é um material legal. Eu tenho um simulador que vai mostrar, por exemplo, o funcionamento desse sistema agora, que é esse mais integrado. E depois eu tenho como é que é feito, e aí parâmetro, por exemplo, para você fazer teste no caso dos sensores. Se vocês começarem a visualizar os sensores que são utilizados, por exemplo, no industrial, sensor que é usado no câmbio, sensor que é usado no motor, tá? Vocês vão ver que os sensores eles não modificam muito. Então, eu tenho sensor de temperatura, eu tenho um solenoide que pode ser on-off, eu tenho um solenoide que pode ser PWM, eu posso ter, no caso, um sensor Hall, eu tenho um potenciômetro que é ajustável. Então, se vocês pegarem lá, a gente está falando aqui de piloto ou a alavanca de acelerador, essa alavanca de acelerador nada mais é que um potenciômetro. Então, quando você altera esse potenciômetro, você vai dar maior ou menor carga e ele vai, no caso, setar e vai aumentar lá a rotação, por exemplo, ou a carga que eu quero do motor. Então,
seria, no caso, como se estivesse alterando num potenciômetro que a gente está ajustando a rotação que a gente quer que fique, no caso, no sistema, tá? O interessante disso tudo, que a partir do momento que você aprende a testar sensor de temperatura, você pode usar ele, por exemplo, para a parte de hidráulico, pode se usar para a parte, no caso de transmissão, sei lá, se eu usar no industrial, que não é comum. Lá no industrial vocês vão encontrar muito sensor de final de curso, sensor, por exemplo, de rotação, capacitivo, que daí ele, quando passar algum metal, ele vai, no caso, gerar um sinal. Vocês vão ver algumas coisas assim que muda. E a questão de perca ou, por exemplo, lá a contagem de produto que está, no caso, passando ou perdendo, sensor óptico, tá? Então, tem algumas coisas assim que aprendeu a mexer com um tipo de sensor, depois automaticamente vocês vão acabar fazendo aí toda e qualquer parte, no caso de monitoramento da parte de sensor, todos iguais, tá? Não é muito diferente, não. E o bom disso tudo, gente, é que se você tem lá aquelas ferramentas, igual eu falei para a gente, que é os rastreadores, ele mostra o caminho para vocês, só que a confirmação vocês vão ter que fazer, no caso, com um ferramental, osciloscópio, fazer teste de integridade, no caso chicote, teste de alimentação positivo e negativo. Então, coisas que ainda vocês vão fazer manual, tá? Tem coisa que dá para ser feito com o tal do rastreador, mas tem coisa que, no fim, é o conhecimento que vocês têm que ter e trabalhar em cima disso daí. Tá ok? Acho que fechou nosso horário hoje, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou fazer o seguinte. Eu tô com uma avaliação pronta, eu vou mandar no grupo para vocês entregar semana que vem para mim. Tá? Vão aí, tiver um tempo final de semana, dê uma olhada, ou esses outros 2 dias da semana, dê uma olhada já, se estiver terminando, já me passa. Eu tenho que, no caso, gerar essa avaliação e depois nós vamos fazer a situação de aprendizagem pessoal. Tranquilo? A gente vai fechar Beleza. 2 notas. Nós estamos chegando lá, gente. Daí, mais praticamente 3 semanas, praticamente fechamos aí nosso objetivo, que é fechar o curso de vocês. Tranquilo? Beleza, senhor. Então tá jóia, gente. Bom final de semana para vocês. Beleza, Se cuidem. E qualquer coisa, estamos online. Se vocês precisarem conversar comigo, só manda aí no privado ou pelo grupo. Estamos trabalhando junto. Professor, Oi. Falou, professor. Bom final de semana. Até mais. Falou. Só isso? rapaziada. Falou, Não, turma. eu vou falar Tchau. pro senhor. Fala, Thiago. Professor, quando você for pedir esse negócio, tipo, para ser mais específico, para me procurar lá, professor. Porque Tranquilo. assim, do jeito que você mandou fica meio difícil, muito abrangente, sabe? Igual o técnico tava explicando lá. Sei. Daí, conforme você foi falando, hoje eu fui entendendo, relacionando com o que ele explicou. Aquela proposição que o Gilson fez lá é um negócio legal de vocês fazerem. Sabe por quê? Que no fim vocês vão ver como é que o cara faz um procedimento e o cara te mostra lá. Então facilita. Se você fizer, por exemplo, lá, o cara vai falar para você 5 minutos, 3 minutos, por exemplo, de um vídeo, como é que testa esse sensor aqui? Falar onde fica o sensor de temperatura do motor. Como é que testa? Tá aqui. Ele pode mostrar para você no rastreador lá, como é que tá vendo pelo rastreador, ou como é que ele pode ir lá e no caso, ver se está alimentando com multímetro ou se está, no caso, arrebentado um fio lá, no caso, no circuito. Dá para ser feito dessas 3 formas. Para você acabar, no caso, finalizando o diagnóstico perfeitamente. E daí, se você verificou isso tudo e não tem, aí às vezes pode ser um problema de central. Mas você está certo. Quando eu pedi para vocês, aí fica muito amplo, né? Então, deveria, no caso, focar no que era. Na próxima vez, já pergunto focando, o Thiago. Beleza, professor. Era só isso mesmo. Valeu e bom. Então tá jóia. Valeu, cara. Qualquer coisa eu mando mensagem. Tá legal. Mais alguém, gente? Jim, Eduardo, Molina, tá aí ainda?
Se não tiverem mais nada, bom final de semana para os senhores. E se cuidem aí. Eu também, professor. Até mais. Falou. Até mais. Alô. Alô.